Saúde feminina em foco. Aqui você encontra informações que vão ajudar você a desenvolver estratégias na sua casa, na sua própria vida, para garantir a sua longevidade saudável. A nossa idade hoje deve ser multiplicada por 2, porque cada dia nós assistimos às estatísticas mostrando que a longevidade aumenta com todo o progresso da nossa sociedade. Então, torna-se cada dia mais importante, mais interessante você aprender como viver esta nova era. Qual é a nossa realidade? Um mundo diversificado, cheio de informações, com um volume muito grande de novidades, com uma intensidade muito grande de mudanças e uma velocidade muito dinâmica. É tudo muito high-tech. E o nosso cérebro não está dando conta de processar tudo isso e trazer para o nosso DNA, que é o grande mestre de obras na confecção de uma célula nova, todas essas novidades para que construa uma célula nova que consiga responder a toda essa demanda da sociedade moderna e prover a minha empresa, que é o meu corpo, numa funcionalidade capaz de manter a minha longevidade com qualidade de vida. Se nós temos um carro, os utensílios da nossa casa, que com o tempo vão perdendo a função, mas eles são máquinas e são substituíveis. No nosso caso, apesar da comparação, eu não consigo substituir facilmente um órgão do meu corpo. Existem os transplantes, mas não podemos pensar neles, porque são situações muito sérias, de extremo risco de morte, e deixar reservado para quem chegou nesse ponto. Então, aqui hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a saúde cardiovascular. Quem acompanha o programa já me ouviu dizendo quanto a mulher sofre atrasos no diagnóstico do seu metabolismo para que ela faça a proteção do sistema cardiovascular antes de chegar no dia da última menstruação e viver essa nova fase. Hoje, os estudos mostram que os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, têm um papel importantíssimo na proteção da saúde cardiovascular. E com a falta do hormônio na pós-menopausa, todo esse epitélio vascular, que é o revestimento que tem dentro de cada veia, cada artéria do nosso corpo, não só essas que nós visualizamos aqui na superfície, que são as veias e as veias superficiais, as artérias estão escondidas, a gente sente a pulsação, mas o que nós vemos aqui é o sistema venoso. Tem também os microvasos que nós nem conseguimos visualizar e que trazem o oxigênio e levam a sujeira desde a periferia. Então imagine esse sistema muito delicado que está presente dentro da retina, dentro do olho, e é responsável pela manutenção da nossa visão. Então existem doenças degenerativas, glaucoma, catarata, que são muito ruins, né? Porque muitas delas não têm solução, uma degeneração macular, é perda de visão. Isso pode estar acontecendo por uma insuficiência vascular. Tem também a insuficiência arterial, que vai diminuindo o aporte de sangue e nutrientes para os membros, principalmente o membro inferior, periférico, que vai causando, primeiro, situação de edema, congestão, vermelhidão, depois pode causar um ferimento que não cicatriza, né? Perde a sensibilidade também, porque toda a região de inervação fica prejudicada, e a pessoa vai passando por amputação dos membros. Isso é uma situação muito triste. E o pior de todos, que é o acidente vascular, que é quando acontece uma trombose, um entupimento dentro de uma artéria do coração, que é o infarte, e acontece isso dentro do cérebro, que é o conhecido
acidente vascular cerebral, que pode ser hemorrágico, no caso de explodir esse vaso, ou isquêmico, quando falta oxigênio porque entupiu. Então, são situações muito ruins, muito perigosas e que aumentam a intensidade, a manifestação na mulher da pós-menopausa. Principalmente por quê? Porque existe uma falha que não foi tratada antes, ou por obesidade, inflamação crônica, tabagismo. O tabagismo afeta muito a parte vascular. As próprias toxinas, que são os radicais livres produzidos pelo nosso funcionamento, se estiver em excesso, vão também prejudicar essa parte vascular, e tudo isso agravado pela situação da longevidade, porque lembra daquele equipamento que tem muito tempo e que não está funcionando bem, e também pela deficiência hormonal. Então, o que fazer? Primeiro, prestar atenção nos sinais do seu corpo. Se você tem a sensibilidade alterada dos membros, principalmente das mãos ou dos pés, primeiro você tem que ver essa parte vascular e também ver a parte de inervação. Se você tem alterações de vascularização, fica vermelho, principalmente comum nas pernas, avermelhado, inchado, que é a antiga erisipela, que é uma infecção, também é um problema vascular. Se você tem alteração de temperatura, as mãos frias, os pés frios, se você no inverno principalmente tem uma alteração na cor, fica roxeado, que é o fenômeno de Raynaud, que pode estar associado a uma doença reumática, mas pode também ser um sinalizador de insuficiência vascular. Tudo isso você precisa prestar atenção. E um sinal muito importante chama claudicação. Você começa a caminhar, vai fazer uma caminhada com seu filho, com seu esposo, vai levar seu pet para caminhar e você de repente sente uma dor ou até a perna falha, uma disfunção, e você tem que parar, esperar um pouco e depois prosseguir. Então isso chama claudicação, isso precisa ser analisado. Então procure seu médico se você tem algum destes sinais ou algum destes sintomas. Mas vamos pensar antes, pensar na prevenção. O que você, menina, pode fazer na sua casa para proteger o seu sistema cardiovascular na fase da pós-menopausa? Então, primeiramente, eu já expliquei os hábitos de vida. Evitar o tabagismo, o alcoolismo, tratar a obesidade. A obesidade é uma doença e tem tratamento, e como toda doença crônica, precisa ser vista como um tratamento continuado a longo prazo, né? Tratar as disfunções motoras que vão facilitar com que você possa se movimentar, fazer uma atividade física e fortalecer esse sistema vascular que é mantido. O vaso é mantido pelo músculo, então eles trabalham em conjunto. Evitar as deficiências minerais e vitamínicas. As vitaminas do complexo B têm uma ação direta no sistema vascular, então a deficiência causa sintomas que são tratados com a reposição dessas vitaminas. Manter uma alimentação saudável, rica em proteínas para fortalecer o seu colágeno, porque o colágeno também, junto com o músculo, mantém esse sistema vascular. Evitar o estresse, isso para qualquer pessoa, né? Uma situação bem difícil. E procurar ingerir as substâncias antioxidantes que estão presentes em todas as frutas vermelhas. A vitamina C é um dos principais antioxidantes. Nós temos muita vitamina C nas frutas cítricas, na acerola, e isso ajuda e é fácil de consumir aqui no Brasil. Quem não tem acesso ou quem não gosta, compre uma vitamina C e comece a tomar todos os dias numa das refeições. Também é muito importante para a proteção cardiovascular a presença dos ômegas. Por quê? Toda essa parede vascular, ela é protegida por uma camada lipídica. E os ômegas são os principais, os ômegas 3 e os ômegas 6 e 9. Existe o ômega 6 ruim, mas tem o ômega 6 vegetal que é bom. Então, o ômega 3, que é o mais conhecido, ele é proveniente da gordura dos peixes. Ele deve ser consumido principalmente nas pacientes após os 40 anos.
a ingestão do ômega 3 é como se fosse um suplemento alimentar, porque a nossa alimentação hoje é pobre em ômegas, porque os peixes mesmo são produzidos em cativeiro e eles não têm a qualidade de ômega 3 que tinham antigamente. Tomar o cuidado de comprar um ômega 3 de qualidade, você vai pôr o seu óculos, vai ler o rótulo, vai ver se tem um selo de pureza, porque garante que ele foi testado e não contém os metais tóxicos que estão presentes nos peixes, porque os mares estão contaminados de plásticos e principalmente de mercúrio. Ômega 3, ingerir junto com a alimentação, porque ele tem a melhor absorção junto com a alimentação, as gorduras da alimentação. O ômega 3 não deve ter sabor de peixe, porque além de causar um desconforto, pode ser um sinal de má qualidade. E procure certificar dessa empresa que está fabricando o ômega 3. E não se iluda, não existe boa manipulação de ômega 3. Então você precisa comprar de um ômega 3 que é fabricado, que tem as empresas de qualidade que fabricam para nós. E outro componente fundamental para a saúde cardiovascular é um outro componente que vem também dos peixes, que é a astaxantina. Então, a astaxantina é o que dá a cor no salmão, por exemplo, aquela cor linda que ele tem. Então, a astaxantina, ela renova essa camada lipídica, essa membrana das células. E ela é fundamental principalmente para esse sistema cardiovascular. E além de comer os peixes com todo esse resguardo que eu falei para vocês, de procurar um peixe de qualidade, e aí é praticamente inexistente, porque o salmão do Alasca é muito raro aqui entre nós. O salmão de águas frias e águas profundas. O que nós temos hoje no mercado não é um salmão de qualidade que garanta um grande aporte, nem de astaxantina e nem de ômega 3 de qualidade. Então é melhor você suplementar. No caso da astaxantina, a gente pode manipular e pode também comprar pronto. Então, além da atividade física, sono de qualidade, gestão do estresse, evitar o tabagismo, o alcoolismo, cuidar do seu metabolismo para você não manter a obesidade, tratar a obesidade com bastante atenção, organizar os hormônios da tireoide também, que é fundamental, e manter uma alimentação rica em frutas vermelhas, frutas cítricas, antioxidantes, vegetais de folhas escuras, porque tem todo o complexo B, que vai agir também nessa parede vascular. Nós podemos e devemos ingerir ômega 3 na alimentação, ingerir astaxantina, suplementação de astaxantina, e também através da linhaça, do gergelim, da chia, você vai ter os ômegas vegetais, que vão ajudar no restabelecimento dessa membrana vascular que vai garantir a integridade, a juventude e com isso as trocas metabólicas que acontecem ali nessa membrana celular. Sem falar que o consumo dessas frutas e dos vegetais verdes escuros e de uma alimentação rica em proteínas e em alimentos naturais vai diminuir a produção dos radicais livres. E é esse radical livre que é produzido naturalmente no funcionamento da nossa célula que vai provocar uma reação dentro do vaso e vai grudar o colesterol na parede do vaso, causando assim a placa que pode gerar uma obstrução ali no futuro. Então, são fatores preventivos, são medidas relativamente simples e fáceis e não têm efeito colateral. Peço que você assista até o fim, siga o nosso canal, compartilhe com a sua família, com as suas amigas, porque a saúde feminina está em foco aqui.